Quais são os conhecimentos que você deve ter para atuar nessa área e por onde começar? Salve, salve, defensores do planeta! Se você também pretende ser um consultor da área da sustentabilidade e faturar mais de R$ 10.000 por mês, você caiu no lugar certo! Aqui eu sempre trago dicas sobre nicho de atuação, oportunidades de renda e conhecimentos que você deve adquirir para atuar nessa área. Você cuida do planeta, das pessoas e garante o seu futuro. Meu nome é Denise Cury, eu sou consultora da área da sustentabilidade. Eu atuo nesse mercado há mais de 30 anos e ensino pessoas a faturarem mais de R$ 10.000 por mês sendo consultor de sustentabilidade. E antes que eu me esqueça, e vocês também, já aproveita e se inscreva no meu canal e deixe um like. E assim você garantirá que irá receber conhecimentos atualizados para que você possa ser bem-sucedido nessa área. Quais são as habilidades que você deve possuir para atuar nesse mercado da sustentabilidade? À medida que eu fui crescendo na área e me aprofundando no tema, eu fui percebendo melhor quais eram as habilidades essenciais para os profissionais que atuavam nessa área. São habilidades que são mega importantes para você que quer ser um consultor ou uma consultora da área de sustentabilidade e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Bom, graças a essas habilidades, muitas portas foram se abrindo para mim ao longo da minha trajetória. E agora eu vou contar para vocês. Além do network, que é a capacidade de você criar contatos na área da sustentabilidade, graças à troca de conhecimento e colaboração, e além do rapport, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, eu fui desenvolvendo outras habilidades e habilidades que são necessárias. As habilidades que eu fui desenvolvendo e que hoje eu entendo que são a espinha dorsal para qualquer consultor da área da sustentabilidade são: 1. Habilidade de network, que a gente já falou sobre elas. 2. A habilidade de estabelecer rapport. 3. A habilidade de você fazer benchmark. O que é benchmark? São ações ou ferramentas que você dispõe para você fazer comparações. Então, você compara o seu desempenho com o desempenho de empresas correlatas ou que se sobressaem naquele setor. Então, fazer benchmark é comparar resultados. Por exemplo, quando eu trabalhava na Rodia, o tempo todo eu comparava práticas, desempenho de produtos reciclados, processabilidade, custos e outras métricas do setor que com certeza me ajudariam na prática para que eu melhorasse o desempenho dos meus produtos nos meus clientes. Sim, o tempo todo você precisará acompanhar e comparar os resultados que você está obtendo nas empresas que você atua com outras empresas. O objetivo disso é você buscar a melhoria contínua, tanto do seu cliente como da sua atividade. Pesquisa. A condição de pesquisa e outros estudos sobre o comportamento do mercado, sobre o comportamento do consumidor, sobre inovação, sobre produtos que estão surgindo no mercado. Essas pesquisas vão embasar a tomada de decisão sobre sustentabilidade da empresa. Além dos clientes, na época, eu pesquisava com os meus fornecedores e outros stakeholders a fim de compreender melhor quais eram as expectativas de ganho que as minhas atividades podiam gerar na vida deles. Por isso que quando você começa em uma atividade, em uma nova consultoria, você precisa pesquisar a literatura existente sobre aquele assunto. Empresas que já fazem ou fizeram aquele procedimento. Então, quando eu comecei a trabalhar com a reciclagem no Brasil, não tinha nada. Então, a gente foi pesquisar empresas no sul do país que fazia isso. Eu fui estudar empresas que faziam reciclagem na Carolina do Norte
e utilizava a reciclagem na indústria têxtil. Eu fiz uma revisão de literatura enorme para ver quais seriam os impactos da atividade da Ródia no mercado. Então, como que aquele produto que a gente estava desenvolvendo, como que eles iriam gerar externalidades positivas e externalidades negativas. Você, como consultor, terá que fazer pesquisa o tempo todo. Eu fiz uma consultoria para uma empresa que vendia papel celofane no varejo. Então, eu fiz toda uma pesquisa para conhecer como que se dava a processabilidade do papel, quais eram as etapas de produção do papel, como era a cadeia produtiva do papel. Ou seja, eu fui entender tudo sobre aquela indústria e tentar entender como era o impacto daquela indústria no meio ambiente e, mais do que isso, se já existia trabalhos similares no planeta. Aconteceu a mesma coisa numa outra indústria têxtil que eu fiz consultoria. Eu fui estudar para aprender, eu fui pesquisar. Ou seja, a atividade de pesquisa ela passa a ser uma atividade constante no dia a dia do consultor. Você precisa entender tudo o que está acontecendo naquele mercado que você está dando consultoria. Além disso, você precisa fazer avaliação de riscos, aprender a identificar riscos potenciais em todos os produtos e serviços da empresa quando você está implantando algum processo ou algum projeto de sustentabilidade, desde externalidades mais simples até as mais complexas, desde externalidades positivas como negativas. Então, para você ter uma ideia, eu chegava a conversar com diretores de escola para compreender melhor qual era o risco da reciclagem da garrafa PET para os alunos, porque uma das formas que a gente tinha para captação da garrafa era por meio de atividades escolares. Então, naquela época, o que se falava? Qual que era a forma da gente captar a garrafa PET pós-consumo? Então, se falava trituração de garrafas, colocar maquininha para cortar garrafa, amolecer garrafa com água quente. Bem, eu fui avaliar isso de perto, fui in loco para entender se isso era possível, se era factível ou não para o ambiente escolar. E graças a essas pesquisas, a gente descobriu que o ideal seria promover a captação da embalagem em projetos da escola e encaminhar para um reciclador local para que ele fizesse a redução de volume das embalagens. Eu contei o exemplo da escola, mas eu posso dar um outro exemplo, que era a avaliação da qualidade da água que a gente mandava para o meio ambiente. Porque na fábrica a gente fazia a reciclagem e a reciclagem exigia um processo de lavagem. Então essa água resultante da lavagem do PET era tratada e voltava para o processo produtivo. E uma parte voltava para o meio ambiente. E toda essa água ela era analisada e testada antes de voltar ao meio ambiente, para não colocar em risco nem o meio ambiente, nem as pessoas que viviam naquele entorno. Essa medida eu também adotei na consultoria na empresa de papel. Então, da mesma forma, uma parte da água voltava para o processo produtivo, outra parte da água ela voltava para o meio ambiente. A mesma coisa, qual era a qualidade da água que ia para o meio ambiente? A análise das lacunas, fazer benchmark com outras empresas do setor, interagir com fornecedores, funcionários, clientes, avaliar riscos, não adiantará nada se você não realizar uma análise de gap. Ou seja, você precisa acompanhar o seu desempenho atual e avaliar e encontrar quais são os pontos de melhoria, o que você precisa melhorar nesse processo. Uma outra habilidade que você precisa desenvolver é a habilidade para analisar dados, não só aqueles dados aparentes. Você precisa aprender a ler os números, a ir a fundo nos números, a mergulhar nos números. E você precisa conhecer muito bem os dados para você criar as estratégias de sustentabilidade. Qual é o impacto que a sua empresa gera? Por exemplo, a Recipet ficava no centro da cidade de Indaiatuba.
Quais eram os impactos? Nós fizemos um estudo desses impactos para reduzir as externalidades. Então, a gente buscou reduzir o barulho, o ruído, o fluxo de caminhões e, ao mesmo tempo, nós avaliamos quais eram os benefícios, as externalidades positivas que a gente gerava. Uma outra habilidade que você precisa desenvolver é saber analisar o ciclo de vida de um produto, sob a ótica da sustentabilidade. E nesse sentido, o ciclo de vida ele deve ser pensado desde a concepção do produto até o descarte do produto final, ou do berço ao túmulo, como algumas pessoas gostam de dizer. Desta forma, qualquer que seja o produto, ele deve ser pensado desde o início. Quais são as matérias-primas que serão utilizadas, como ela será transportada, como se dará a processabilidade dessa matéria-prima, como será entregue o produto acabado para o mercado, como o mercado usará esse produto, qual que é o destino final que o consumidor dará a esse produto depois de utilizado, como se dá o descarte desse produto. De uma forma resumida, essa é a análise de um ciclo de vida de um produto. E você precisa considerar, durante todo esse ciclo, quais são os impactos sociais e ambientais e econômicos desse produto. Porque a gente esquece que a sustentabilidade também tem a ver com a economia, com o desenvolvimento econômico que o nosso produto proporciona para um país, para uma região, para uma cidade. E muitas vezes isso pode ser o seu diferencial competitivo. A Dudalina, que era uma camisaria bastante famosa, doavam restos de tecidos, doavam máquinas para cooperativas, para costureiras de uma determinada região. E isso promovia o desenvolvimento econômico daquela região. Nunca se esqueçam do econômico quando a gente fala em sustentabilidade. E já que a gente está falando da Dudalina, a empresa avaliava todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção até o descarte. E assim, eles conseguiram criar um projeto para reutilização de embalagem. Eles verificaram que a embalagem é um dos gargalos da indústria e que, na verdade, as pessoas não utilizavam aquela embalagem para nada. A gente compra a camisa, a gente quer a camisa bem embaladinha, bonitinha, com aquela cartolina na gola, com as presilhas de plástico, dentro de um saquinho plástico, e quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é jogar tudo isso no lixo. Então, eles avaliaram isso, avaliaram o impacto dessa embalagem e criaram uma estratégia para captação dessa embalagem já na loja. Então, as vendedoras elas eram treinadas para perguntar para o consumidor se ele queria aquela embalagem ou não. E caso o consumidor não quisesse aquela embalagem, ela voltava para a fábrica. Então, isso gerou um ganho ambiental e também um ganho para a empresa. Esse é só mais um dos exemplos da Dudalina, porque eles têm uma série de exemplos bastante interessantes. Uma outra habilidade que você tem que ter é saber captar as emissões de carbono, a pegada de carbono. Você precisa identificar quais são as oportunidades para você reduzir essa pegada. Uma outra habilidade, pensamento sistêmico. Isso é sustentabilidade na veia. E eu fui entendendo ao longo da minha jornada que tudo estava interligado. Todas as áreas da empresa se conversam, principalmente quando o assunto é sustentabilidade. Então, é preciso saber abordar a complexidade e a interdependência cada vez que nós implantamos alguma iniciativa de sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou econômica. Isso vai te ajudar a desenvolver uma outra habilidade, que é a habilidade de comunicação efetiva. Você precisa comunicar efetivamente qual é a sua estratégia e quais são os resultados que serão obtidos graças a essa estratégia. E você também precisará convencer as pessoas que os seus projetos são relevantes para a ROI e para o EBITDA da empresa. É bom lembrar que dentro da empresa os orçamentos são disputados, os projetos são disputados,
o dinheiro da empresa ele é restrito, ele é controlado e ele é disputado. Então você precisa saber comunicar quais são os resultados das suas estratégias de sustentabilidade e como isso vai impactar positivamente para a empresa. E por falar em gerenciamento de projetos, essa é outra habilidade que você terá que desenvolver, planejar, supervisionar projetos de sustentabilidade para garantir a conclusão dentro do prazo, dentro do orçamento. Gente, toda vez que eu sento para fazer um projeto de sustentabilidade, tem alguns elementos que precisam estar contidos no seu projeto de sustentabilidade. Então, você tem que saber fazer uma reunião de kick-off, uma reunião de lançamento. Você precisa ouvir as pessoas, entender o que elas precisam e, ao mesmo tempo, mostrar para elas o que é o projeto, como esse projeto é interessante, como ele traz retorno para a empresa. Você precisa gerenciar pessoas, gerenciar custos, gerenciar tempo, você precisa se comunicar, identificar quais são os stakeholders envolvidos naquele projeto, você precisa trabalhar com os recursos financeiros. Então, tudo isso são elementos que fazem parte do gerenciamento de projeto. Aqui não dá para falar muito sobre isso, no meu curso eu aprofundo muito mais esse tema, mas só para você ter uma ideia de que gerenciamento de projetos é sim uma habilidade muito importante. Você precisa saber avaliar o custo-benefício, você precisa saber avaliar quais são os retornos financeiros dos investimentos. Lembra? A gente disputa o dinheiro da empresa, então a gente precisa justificar todos os nossos investimentos e como isso retorna para a empresa. Capacidade de comunicação, de redação. Você precisa criar materiais claros para mostrar de modo simples quais são os resultados obtidos com a sustentabilidade. Você vai ensinar pessoas, você vai treinar pessoas. Então você tem que ter material para isso, e um material didático, simples, que atinja facilmente o interlocutor. Você precisa construir e manter relacionamentos que apoiem os seus esforços. E, finalmente, você tem que ter a convicção de que você precisa aprender continuamente, estudar muito, ler muito e aprender um pouquinho mais a cada dia. Essa é uma área viva e é por isso que você deve me seguir e deixar os seus comentários, porque eu, a partir dos seus comentários, faço pesquisas e te ajudo a crescer cada vez mais nesse mercado e atingir os 10 mil reais de faturamento por mês como consultor dessa área.